Nesta parte do documentário, você pode ver a capital turca, Ankara. Cidade 4.500 anos de idade e famosa por sua cidadela e ruínas de banho turco, foi então Midas, a antiga capital da Frígia, que governou o reino durante os séculos IX e VIII a.C. Depois disso, vou mostrar-lhe a cidade bonita e moderna de Istambul, cheia de locais históricos e mesquitas inumeráveis do período otomano. Então eu vou levá-lo em busca da Arca de Noé. Alguns dizem que ele está localizado no Monte Ararat. Outros acreditam que eles desembarcaram na cidade de Gisrei. A história de amor de Menzin também começou e terminou nesta cidade do Kurdistão. Nós também temos de ver vários túmulos, incluindo a de Esrat Noé e a de Bayram Veli, o maior estudioso da seita islâmica Sufi. Eu tenho um texto para você. A Turquia é cheia de mesquitas do período otomano. Alguns têm um minarete, alguns têm 2 minaretes, alguns têm 4 minaretes. E um deles até tem 6 minaretes. Continue assistindo o vídeo para saber o que é o número diferente de minaretes. Astiris Ankara. Agora foi um dia cidade famosa pela produção de cabelos compridos de gato e lã macia da cabra angorá. Em 1923, a Turquia declarada uma cidade adjacente a ela, eu fiz esta cidade a capital da Turquia. Desde então, a cidade gêmea chamada Ankara tem uma população de mais de 4 milhões. É a segunda maior cidade da Turquia depois de Istambul, está localizado no centro da Anatólia, no extremo leste do Planalto Grande e Alto da Anatolia. Esta é uma cidade muito antiga, com vários sites arqueológicos hititas, frígios, helênico, romano, bizantino e otomano. A colina que domina a cidade é coroada pelas ruínas do velho castelo, que acrescenta ao visual pitoresco. Esta fortaleza branca é conhecido como Agakakali. A cidadela tem 2 seções, Castelo Interior e Castelo Exterior. Embora o castelo exterior tenha 20 torres de observação, apenas alguns sobreviveram. A maioria das torres do castelo interior ainda estão em bom estado. As paredes foram construídas com mármore e pedra vermelha de Ankara. Aladdin Jami é um dos melhores exemplos. O castelo interior assume plenamente as características da arquitetura tradicional turca. Dentro das muralhas do castelo interior atrair a atenção das casas antigas de Ankara. As casas são em sua maioria de tijolos de madeira e barro. Embora ainda existam algumas famílias que vivem nessas casas, a maioria delas tornaram-se restaurantes e lojas de souvenirs, antiquários, vendedores de tapetes e mestres do artesanato tradicional turcos continuam seu trabalho aqui. O trabalho. Depois de 227 a.C., os Tectosages, uma tribo da Galácia que havia migrado através do Estreito de Dardanelos, fez sua capital Ankara. Chamada Galácia, a vitória sobre o Galatas foi em 189 a.C. e, em seguida, foi então levado para a cidade, a região e o reino inteiro da Galácia, sob domínio romano. A cidade agora tem cerca de 200.000 habitantes e conhecida como Sebasti Tectosago.
tornou-se a capital da província romana da Galácia. Um imperador posterior, Caracalla reconstruiu as muralhas da cidadela e construiu alguns banhos públicos enormes no quartel de Luz em Ankara. São os restos de banhos romanos. O local foi construído pelo imperador Caracalla entre 212 e 217 para a honra de Asclepios, o deus da medicina. Os banheiros foram queimados no século X. Neste momento, só restam os pisos superiores, apenas as plantas permanecem. A alta adega e cave originalmente incluía os vários trajes e pelo menos 10 banheiros com água em diferentes temperaturas. Mudou fria, morna ou quente. A construção de um complexo de banho requer habilidades de engenharia excelentes. Os banheiros precisam de uma forma de aquecer a água. Isso foi feito por meio de um forno e do sistema de transporte hipocausto-calor ao redor do resort. A casa de banho também tinha uma piscina. A água tinha que ser constantemente fornecida. Contra a planta baixa, relativamente bem preservada do banheiro com suas arcadas e do sistema de aquecimento, você pode ver a arena, onde os nadadores fizeram seus exercícios. O banheiro contém mosaicos e colunas mármore enorme. Também continha estátuas dos deuses. Os profissionais estavam na mão para ajudar a suportar o esforço de tomar um banho. Os massagistas massageavam os visitantes e, seguida, esfregado azeite perfumado em sua pele. Foi muito mais barato usar uma casa de banho. Um visitante, depois de pagar sua taxa de entrada, despiu-se e deu as roupas de um servo. Então você poderia fazer um pouco de exercício para suar um pouco antes de entrar no tepidarium, prepará-lo para o caldarium, que era mais ou menos como uma sauna moderna. A ideia, como uma sauna, estava suando para se livrar-se da sujeira do corpo. Depois que um escravo ou massagista esfregou o azeite sobre a pele, em seguida, afastou-se um estrijo. Depois disso, o visitante poderá retornar ao tepidarium e depois para a frigidarium legal. Finalmente, você pode usar a piscina principal para natação e socialização em geral. O banheiro foi muito importante para essas pessoas e também serviu outras funções. Existem também muitos fragmentos de colunas e capitais, bem como algumas lápides bizantinas interessantes. A área em torno da cidadela, que é a parte mais antiga de Ankara, contém muitos exemplos de arquitetura tradicional. Infelizmente, apenas algumas estruturas históricas em torno da velha fortaleza sobreviveram a este dia. A escavação realizada em 1995 revelou esta entrada romana a uma profundidade de 4 metros, que remonta a um século depois. Também descobriu uma linha de tubos de drenagem de barro em leste-oeste. Uma pequena parte é preservada. No século VIII, o mais baixo da cidade e da zona norte da cidadela foi cercado por um muro com torres regularmente espaçadas de circuito. Este monumento foi erigido para honrar a visita do imperador Juliano a Ankara. Este é o Templo de Augustus e na antiga cidade de Roma. A inscrição Reis Gestae Via Augusti é um texto contando as façanhas do primeiro imperador romano, Augustus.
Esta é a cópia mais intacta preservada nas paredes do templo. O templo foi construído entre 25 e 20 a.C. Após a conquista da Anatólia Central pelo Império Romano e a formação da província da Galácia, com Ankara como capital administrativa, após a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo. Uma cópia do texto da Res Gestae de Augusti foi inscrito nas ambas paredes no interior do Pronaos, em latim, com a tradução para o grego de uma parede exterior da cela. As inscrições são a principal fonte de texto sobrevivente, com a inscrição original em colunas de bronze em frente ao mausoléu de Augusto. Em Roma foram perdidos há muito tempo. E outras duas inscrições sobreviventes do texto estão incompletas, ao lado do templo. É o túmulo de Gibairo. Seu nome original era Nuno. Nascido em uma pequena aldeia na província de Ankara, Sonko Baba morreu em 1412, passando de sua autoridade para Gibairo Velha Travessão, que voltou a Ankara como líder de uma seita islâmica sufi chamado Barami. Davis construiu uma casa no local, em Ankara, onde hoje está o túmulo e mesquita. As pessoas vieram para ficar lá e aprender sobre o sufismo. A mesquita de Kocatepe foi construída em 1987 em estilo clássico otomano com 4 minaretes. Seu tamanho e localização proeminente se tornou um marco para a cidade. Esta é a maior mesquita da Turquia. Cerca de 80 quilômetros de Ankara é Gordion, a capital do antigo Reino Frígio, através de escavações realizadas aqui. Uma porta alta e casas pertencentes à família real foram encontrados sob o Monte Cidade. Também descobriu as tumbas. O mais proeminente é de 53 metros de altura e 300 metros de largura. O túmulo do rei Midas do Toque de Ouro é a segunda maior de seu tipo no mundo. O enterro é datado na segunda metade do século VII a.C. e embora seja possível que este é o túmulo do rei Midas, agora geralmente assumido que é a de seu pai Gordias. As ruínas estão espalhadas por todo este sítio antigo. Uma área que ainda está sendo escavado pelo interesse dos amantes de história. O local foi escavado por um museu de arqueologia e antropologia da Universidade da Pensilvânia. O museu local é uma obrigação onde os achados arqueológicos estão em exposição, que abriga muitos dos artefatos encontrados na região. Esta antiga cidade foi nome de rei Gordius, que foi o fundador do estado sob a liderança do rei Midas, filho de Gordius, e dominou o centro e sul da Anatólia. Gordium está localizado onde a estrada velha entre Lídia e a Síria e a Babilônia atravessaram o rio Sangário. No século XII, Gordium foi colonizada pelos trácios que haviam migrado do sudeste da Europa. Os reis da Frígia construíram grandes túmulos perto de Gordium chamados mamoas, que consistem em montes artificiais construídos sobre câmaras funerárias construídas. Há cerca de uma centena deles, cobrindo enterros e cremações. O mais famoso rei da Frígia foi o Midas, quase lendário. As fontes contemporâneas assírias datam entre 718 e 709 a.C.
O rei Midas foi o primeiro estrangeiro, dedicando o trono de que emitiu sentença. Durante o seu reinado, os cimérios nômades invadiram a Ásia Menor. Midas foi forçado a procurar a ajuda do rei assírio Sargão II, no relato de Estrabão. O rei Midas cometeu suicídio por beber sangue de touro quando os cimérios invadiram a cidade. Existe uma forte evidência de queima generalizada da colina da cidade de Gordium em um nível conhecido pelos jovens como nível de destruição. Arqueólogos no início interpretado o nível de destruição como os restos do ataque cimério. As estampas foram posteriormente reinterpretadas como datam de 800 a.C., em grande parte à base da análise de radiocarbono, referindo-se aos tipos de objetos localizados no nível de reinterpretação queimada. Se isso é correto, então a destruição de outra forma parecem ter sido causados por um incêndio relacionado a um ataque. Sobre o cimério, o túmulo foi escavado em 1957, revelando os restos da ocupação real, descansando sobre têxteis púrpura e dourado em um caixão de registro aberto, rodeado por uma variedade de objetos magníficos. Os bens graves incluem recipientes de cerâmica e bronze que contêm resíduos orgânicos, bronze fíbulas, cintos de couro com encaixes de bronze, e uma extraordinária coleção de móveis de madeira esculpida embutidos. Excepcional por seu estado de conservação, a cerimônia fúnebre túmulos foi reconstruído. E os cientistas determinaram que os convidados no banquete comeram carneiro ou bode guisado e bebeu uma bebida fermentada mista. Outro interesse especial é a lenda sobre o famoso nó de Gordion, desvinculação da que foi profetizado para ser possível apenas pelo mestre da Ásia, quando Alexandre o Grande invadiu a península da Anatólia. Cortar o nó com a sua espada e ganhou a chave para o continente, de acordo com uma tradição antiga. Em 333 a.C., Alexandre o Grande corta o nó Gordian. Uma profecia local tinha decretado que quem poderia desatar o nó estava destinado a se tornar o governante da Ásia. Da loja de souvenirs do museu, fora do museu, você pode comparar vários artefatos. O proprietário alega ser parte da equipe de escavação. Ele faz de excelente escultura antigos escritas em pedras originais da área, entre vários artefatos. Também faz réplicas de moedas de bronze e prata. Istambul, a maior cidade da Turquia, é uma das cidades mais belas do mundo, com uma população de 18 milhões. Ele está dividido entre a Europa e a Ásia, que são separadas pelo Bósforo. Fundada em 660 a.C., como Bizâncio, Istambul se tornou uma das cidades mais importantes da história. Posição estratégica de Istambul ao longo da histórica Rota da Seda. As redes de ferroviárias da Europa do Oriente Médio. E a rota de mar apenas entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Istambul é conhecido sobretudo por sua arquitetura bizantina e otomana. Mas seus prédios refletem os diversos povos e impérios que governaram a cidade anteriormente. A maioria das pessoas que vêm para Istambul pela primeira vez, colocar os pés no Sultanahmet
Atrações populares nesta área incluem Palácio Topkapi, o Grande Bazar, Hagia Sofia e a Mesquita Azul, que também é conhecida como a Mesquita do Sultão Ahmet. Sultão Ahmet é cheia de hotéis, restaurantes, cafés, lojas de tapetes, lojas de souvenirs típicos, museus, mesquitas, mercados e locais históricos. A Mesquita Azul ou Mesquita do Sultão Ahmet é um dos símbolos mais importantes de Istambul. Imediatamente surpreende a todos os visitantes da cidade. A mesquita, que leva o nome do Sultão Ahmet e é a maior mesquita, foi construída como um presente para a cidade durante o Império Otomano. A mesquita do Sultão Ahmet foi encomendado pelo Sultão Ahmet I e construído entre 1609 e 1616, seu nome inglês, a Blue Mosque, vem de mais de 20.000 azulejos de sneak azuis que decoram o interior da estrutura. Qualquer um que entra através das 3 portas dentro da mesquita imediatamente encontra-se com pintura, azulejos de cores, cristais e decorações que completam a aparição gloriosa para fora da estrutura. O interior da mesquita está rodeada em 3 lados por a varanda, enquanto o piso, as escadas em espiral na mesquita tornam muito fácil para chegar às varandas do minarete, em seus níveis mais baixos em cada cais. Os azulejos em níveis mais baixos são tradicionais no projeto, enquanto a nível galeria de seu projeto se torna extravagante com representações de flores, frutas e ciprestes. Os níveis superiores do interior são dominadas por tinta azul. Mais de 200 vitrais com intrincados desenhos do vidro manchado nas janelas permitem que a luz natural, hoje assistida por aranhas. As lâmpadas de muitos dentro da mesquita já foram cobertos com ouro e pedras preciosas, em aranhas. Ovos de avestruz são encontrados que foram feitos para evitar teias de aranha dentro da mesquita, para repelir aranhas. Como muitas outras mesquitas, durante a oração, houve uma das mais belas recitações do Alcorão. Minha vida, seu nome era Hussein Carigo. Perguntado a recitar alguns Quran e ayahs para este documentário, ele gentilmente concordou. Aqui está.
Eu também tinha uma entrevista com o Ondra Osman da Mesquita em Irulá, Katibluglu. Katibluglu, em turco, significa que as crianças de alto-falante. Ele tem sido imã da Mesquita há 30 anos. Edner Tosun de seu escritório tinha traduzido comentários de imã em suas respostas às minhas perguntas. Ele disse: eu servi nesta mesquita há 34 anos. Como se vê nesta situação? Isso seria eu dar informações sobre o Islã para as pessoas ao redor do mundo. É absolutamente incrível que algumas pessoas tomariam um avião e atacaram o World Trade Center. Muçulmanos de todo o mundo têm sido e continuam a ser surpreendidos por esse evento. O Islã é abrangente e é para a humanidade. Além disso, qualquer um pode cometer erros. Então, como você sabe que um cristão também pode cometer erros, um judeu pode cometer erros, um muçulmano pode também cometer erros. Mas estes são actos individuais e não podem estar relacionados com a sua religião. Assim como o 9 sobre 11 não pode ser ligado ao Islã. Islã promove a paz. O livro sagrado do Alcorão. Há muitos versículos que falam sobre isso. Capítulo Maida, versículo 32. Deus diz que quem mata uma alma injustamente é como se tivesse matado toda a humanidade. Ele também acrescenta que quem salva uma vida humana é como se ele salvou toda a humanidade. Islã ordeina muçulmanos para evitar a morte e não para matar pessoas. Há uma série de esforços para associar o Islã com o terrorismo por causa de preconceito. Vemos o 9 sobre 11 como uma provocação por parte dessas pessoas. Alguns anos atrás, havia uma outra provocação na Dinamarca. Houve caricaturas feitas contra nosso profeta Maomé. Além disso, hoje nos Estados Unidos, há um filme que insulta os valores islâmicos e o profeta Maomé. Posteriormente, houve muitos protestos. Estes protestos violentos não foram aprovados pelos muçulmanos em geral. Aqueles que usam a provocação sabem muito bem que haverá alguns muçulmanos que atuarão em extremo e violenta. Peço que a reação do mundo muçulmano é o diálogo. A violência é, e não deve ser uma solução. A Turquia é um bom exemplo disso. Na Turquia, não houve nenhuma atividade violenta como resultado de tais atos de provocação. Temos que nos comunicar com os não muçulmanos, mas, ao mesmo tempo, os desenhos animados e filmes são injustos e não estão em harmonia com o Islã. No Islã, há um princípio. Deus diz no Alcorão que ninguém tem o fardo de outra pessoa. Recentemente, na Líbia,
tem sido um evento de compensação para que algumas pessoas foram mortas. Este evento não tem nada a ver com essas pessoas que fizeram os filmes ou desenhos animados, mas, infelizmente, essas coisas aconteceram. Na verdade, o Islã é uma religião pacífica. Na história do Islã, não há nenhuma cruzada. Não há nenhum assassinato de gerações ou de limpeza étnica, mas, na história de não-muçulmanos, há coisas presentes, em resumo, a fim de enfraquecer o Islã. Adversários do Islã não têm nada sólido para dizer. Todos eles têm para dar mensagens errôneas sobre o Islã. Essas pessoas nunca terão êxito. Pedimos a Deus para orientar aqueles que não sabem o suficiente sobre o Islã e fornecendo propaganda negativa e esforços semelhantes para enfraquecer o Islã. Deus diz no Alcorão: não há nenhuma obrigação no Islã, não há nenhum forçando na religião. Na Turquia, há sinagogas, igrejas e outros lugares de culto dos não-muçulmanos. Durante séculos viveram em harmonia. Eles oram livremente com base na sua religião. Gostaria de acrescentar também que, na Espanha, quando os judeus foram perseguidos, procurou refúgio no Império Otomano, eles encontraram segurança aqui. O Império Otomano nunca fechou suas portas porque eram muçulmanos, eles foram recebidos aqui. A história do Islã é brilhante, não há nenhuma escuridão da história do Islã. Adversários não encontram qualquer exemplo histórico, portanto, eles tentam inventar coisas como criar provocações. Esta é a estratégia fundamental para dar má impressão sobre o Islã, criando provocações. O que aconteceu em Jerusalém? 70 mil muçulmanos foram mortos, mas, em seguida, o sultão Ayyub Salahuddin se aproximou e deu-lhe a liberdade de religião para todos os não-muçulmanos. Quando o sultão Ahmad conquistou Istambul, a cidade bizantina estava muito feliz, eles aplaudiram. Ninguém foi morto. Eles tiveram a liberdade e conforto, em vez de olhar para outras religiões. Preferiam ver os turbantes dos otomanos. Esta é a breve história e valor do Islã. Um provérbio diz que uma pessoa é o inimigo do que ele não sabe. Este ato é o terrorismo contra o Islã. Isso é ignorância contra o Islã. Recomendamos pesquisar sobre o Islã, leia os artigos, livros, e descobrir a verdade sobre o Islã. O adversário do Islã é no escuro, oramos a Deus para dar-lhes luz. O profeta disse: ó meu Senhor, guiar meu povo, para que eles não sabem disso. A Hagia Sofia é uma basílica patriarcal ortodoxo antiga. Mais tarde tornou-se uma mesquita e agora é um museu. A partir da data de sua dedicação em 360 até 1453, serviu como uma catedral ortodoxa oriental e a sede do Patriarcado de Constantinopla. Exceto entre 1204 e 1261, quando ele se tornou uma catedral católica romana sob o Império Latino. O prédio era uma mesquita desde 29 de maio de 1453 até 1931. Quando foi inaugurado como um museu em 1 de fevereiro de 1935, a igreja foi dedicada ao Logos.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A festa da dedicação foi em 25 de dezembro, o aniversário da encarnação do Logos em Cristo, famoso principalmente por sua enorme cúpula, que é considerado o epítome da arquitetura bizantina e disse que mudou a história da arquitetura. Constantinopla nunca se recuperou do seu saco durante a Quarta Cruzada e, embora o Império Bizantino sobreviveu até 1453, no século X, o imperador Constantino VII construiu outro obelisco, no outro extremo do hipódromo. Era originalmente coberto com placas de bronze dourado, mas foram saqueados por soldados latinos na Quarta Cruzada. O núcleo desta pedra monumento também sobrevive, conhecido como obelisco murado. Uma das melhores maneiras de ver a cidade é fazer um passeio de barco. Um guia que vai várias vezes por dia. Do barco, você pode ver vários edifícios importantes. O guia vai falar sobre esses sites em várias línguas. Na minha opinião, esta é a melhor viagem de turista, vale cada centavo. A viagem dura mais de 2 horas. No começo do filme, eu fiz um teste. A propósito, eu não sabia até o guia turístico falou sobre isso. Isto é o que ele disse. Nos tempos otomanos, apenas um sultão foi permitido a construir mesquita com 4 minaretes. Um príncipe Alpenses foi permitido construir mesquita com 2 minaretes. Uma pessoa comum só poderia construir mesquitas com 1 minar. Houve apenas uma exceção. Sultan Ahmad ou Mesquita Azul tem 6 minaretes. Você também pode fazer um tour de ônibus que vai levá-lo ao redor da cidade com todos os tipos de locais de importância histórica. Pode parar no caminho e pode tomar o próximo ônibus livre, todos os dias, ao longo do percurso. Um dos melhores lugares para parar é o distrito de Ayub, que está para além dos muros da cidade e ao lado do chifre de ouro. Paramos lá para visitar os túmulos de muitos companheiros do profeta Maomé, paz esteja com ele, que se estendem em torno de Istambul, mas especialmente nesta área. A maioria foram martirizados durante o cerco de Constantinopla. E as batalhas lutou pela conquista da cidade, e então houve uma forte influência do Império Romano. O túmulo de Hazrat Ayub Ansari, um grande companheiro do profeta Muhammad, está em uma sala pequena no canto da mesquita, esplêndido e enorme, parece muito modesto. Seu santuário é um lugar famoso de peregrinação de pessoas de toda a Turquia e em outros lugares do mundo, especialmente os países islâmicos. A entrada para o santuário é de dentro da mesquita com saída para o exterior. O túmulo está em um buraco atrás da árvore. Fora da capela é uma mesa de mármore revestidas com uma imagem da curta vida de Hazrat Ayub. Hazrat Jabir bin Abdullah é enterrado no interior de uma pequena e antiga mesquita que leva seu nome. Hazrat Abu Zer Ghafari é enterrado em uma pequena mesquita que leva seu nome. Acredita-se que ele viajou para Istambul a partir da Síria, onde viveu por muitos anos depois de sua partida de Medina durante o reinado do terceiro califa. Dito isso, a história desafia os lugares de descanso final dos companheiros do profeta Muhammad.
Que a paz esteja sobre ele. Só Deus sabe o que é melhor. Ao longo da rota do ônibus da turnê, nós também parar na mesquita Suleiman Magnífico. Ele foi condenado a ser construído pelo Sultão Suleiman I e construída pelo grande arquiteto otomano Mimar Sinan. Os trabalhos de construção começaram em 1550. A mesquita é de 59 metros de comprimento e 58 metros de largura. A cúpula principal é de 53 metros de altura e tem um diâmetro de 26,5 metros. Os minaretes têm um total de 10 galerias que indicam que Suleiman era 10º sultão otomano. Atik Ali Pasha é uma mesquita otomana velha. Foi construída pelo grão-vizir Atik Ali Paşa'ddin Bosmali em 1496. Durante o reinado da Sultã Beyazid II, a mesquita fica perto da entrada para o bazar. O filho de um proeminente poeta turco, Fadi Paşa, colaborou com o historiador Ahmed Cevdet, escrevendo Osmanlı Kavya de Travessão e o primeiro livro de gramática turco publicado no Império Turco e um marco na reforma da língua. Sultão Mehmed II construiu o Grande Bazar no final do século XV. Ele está em funcionamento desde 1461 e é um dos maiores mercados cobertos do mundo antigo. Ele tem mais de 3.000 lojas em 61 ruas cobertas e é visitado por cerca de 300 a 400 mil pessoas todos os dias. Ele está localizado dentro das muralhas da cidade de Istambul e é facilmente acessível através de elétrico. Você pode andar da Mesquita Hagia Sofia perto Azul no Bazar em 15 minutos. Aqui pode-se comprar móveis, tapetes, artigos em couro, vestuário, especiarias, brinquedos, cerâmica pintada à mão, bordados, antiguidades, cobres, contas de âmbar de oração, mães de pérola, espelhos, tubos d'água, relógios, candelabros, moedas antigas e de prata e joias de ouro com coral e turquesa, e muitas outras coisas. É um paraíso de compras, especialmente para aqueles que apreciam têxteis tradicionais e autênticas joias. O resort também tem 2 mesquitas, 4 fontes, 2 banhos turcos e vários cafés e restaurantes. Visite a Grande Bazar não é apenas um lugar histórico e misterioso. É a atração criada pela tradição do mercado de derivados do passado e do calor misturado com isso. E até mesmo o sentimento de confiança, uma tarde preguiçosa a explorar o bazar, sentado em um dos cafés e assistir a passagem de multidões e da negociação de compras é uma das melhores formas de recuperar o verdadeiro ambiente da velha Istambul. Monte Ararat é o pico mais alto da Turquia, com uma elevação de 5.137 metros e cerca de 40 quilômetros de diâmetro. As fronteiras com o Irã e a Armênia, atualmente. O terço superior da montanha é coberta de neve o tempo todo. O Monte Ararat na tradição judaico-cristã está associado com as montanhas de Ararat, onde, de acordo com o livro de Gênesis, a Arca de Noé pousou. No entanto, isto não se refere a qualquer montanha ou pico específico, mas sim uma serra na região de Ararat. Deus decide destruir o mundo por causa das maldades da humanidade.
Deus deu a profeta Noé instruções detalhadas para a construção da arca. Para ser de madeira resinosa, manchada dentro e por fora com betume. Tinha que ter cerca de 140 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tem um telhado. Terminou com quarto de um medidor para cima. Teve de ser moldado como barriga de um pássaro e uma entrada lateral. Eu devo ter 3 pavimentos e compartimentos internos. Os resíduos devem ser armazenados no convés inferior. Os seres humanos e os animais limpos sobre o segundo pavimento. E os animais impuros e das aves no convés superior. Holy Quran says in Surah Al-Qamar 36:42. réplica da arca foi construída na Holanda. Além disso, está sendo construída outra no oeste de Maryland, Estados Unidos. A arca será a peça central de um parque temático de um projeto de 155 milhões de dólares em um parque de tema religioso. E incluirá outros ícones bíblicos, como a Torre de Babel e uma cidade de estilo do Velho Mundo. Desde os tempos bíblicos até o presente, a busca de restos físicos de Arca de Noé teve uma fascinação para muitas pessoas, tanto Joséfo, em 70 depois de Cristo, e Marco Polo cerca de 1300 depois de Cristo mencionar a sua existência no Monte Ararat. No entanto,
Os seus relatórios são baseados nas histórias de outras pessoas. A Força Aérea dos Estados Unidos tomou as primeiras fotografias do site do Monte Ararat em 1949. As imagens supostamente revelou o que parecia ser uma estrutura coberta de gelo, mas foram realizadas durante anos em um arquivo confidencial identificado como Anomalia do Ararat. Mais tarde, ela foi rotulada como Arca de Noé. Desde então, houve várias expedições ao Monte Ararat em busca dos restos da arca. Alguns afirmam que a base de madeira foi retirada do sítio, que é mais de 4.000 metros acima do nível do mar no Monte Ararat. Com base em um radiocarbono data de 2800 a.C. Este momento coincide com o desembarque da Arca de Noé. Os turistas vão para a cidade de Dolgobezit, na Turquia, e tentar obter uma licença para escalar o Monte Ararat. Também estão disponíveis visitas guiadas. Cerca de 300 quilômetros de Dolgobezit, na cidade de Gisraia, onde alguns acreditam que a Arca de Noé pousou na realidade. Gisraia é uma cidade no sudeste da Anatólia, região da Turquia, situada perto das fronteiras com a Síria e o Iraque. Na tradição islâmica, ao pé do Monte Judi, onde a arca foi parada. Depois de várias expedições para procurar a arca no Monte Ararat, as contas são muitas vezes contraditórias e sob estreita vigilância, a maioria são suspeitas. As fotos da arca como objeto pode ser explicada pelo fato de que o Monte Ararat tem uma abundância de grandes blocos de basalto, e quando visto nas condições certas, facilmente pode se parecer com uma barca enorme. Além disso, parece ser quase uma falta total de provas que Ararat era uma vez debaixo de água. Se a arca pousou no Ararat, porque não há evidências de inundações e sedimentação, fósseis, etc. De acordo com referências antigas, as provas para o site do Monte Judi como local de desembarque da Arca de Noé facilmente superam os textos de Monte Ararat. O Pentateuco samaritano contém apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele coloca o local de desembarque da Arca de Noé nas montanhas do norte da Assíria Curdo Judi. Em Gênesis 8:4 diz: Montanhas Judi, lugar de descanso da Arca de Noé. O Sagrado Alcorão diz no capítulo 11, Surah Hud, diz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Al-Masudi, em uma historiadora árabe, relata que o local onde a arca se impôs ainda pode ver neste momento, até o século X. Todas as fontes armênias apoiam o local para o sul como o local de desembarque da Arca de Noé. No século XII, os restos da Arca do Profeta Noé tornou-se uma mesquita. Na mesquita fica o mausoléu de Hazrat Noah. Alguns historiadores afirmam que o Noé profeta morreu nesta cidade e está enterrado aqui.
esses argumentos e referências históricas não pode constituir um argumento decisivo para o empate final da Arca em Gisrael, mas são convincentes, e para mim, esmagadora. Gisrael é uma cidade muito pequena em tamanho. Há apenas um hotel decente meia metade do caminho nesta cidade, Meuzin, quando chegamos lá. Ele estava quase cheia, ele tinha apenas 2 quartos disponíveis que nós, falando de Meuzin. É parte de uma história de amor curta clássica escrita em 1692. Eram 2 amantes. A união deles é bloqueado por uma pessoa chamada Bakar Bakran Klan. Eventualmente morre durante uma conspiração complicada por Bakar, quando Zin recebe a notícia. Ela morre enquanto Men chora em sua sepultura. Ela foi enterrada ao lado de Men. A notícia da morte de Men e Zin conseguiu se espalhar rapidamente entre o povo de Gisrael. Foi então revelado o papel de Bakar na tragédia, e se refugiou entre os 2 túmulos. Ele foi capturado e acabou morto pelo povo de Gisrael. Um arbusto espinhoso logo surgiu do sangue de Bakar, enviando suas raízes de malícia no fundo da terra entre os túmulos dos amantes. A separação dos 2, mesmo depois de sua morte, para os curdos. Meuzin são símbolos de povo curdo e o país curdo, que são separados, e que nunca se unem. Perto de Gisrael, cerca de 80 quilômetros de distância, há uma cidade chamada Mardin. Mardin é uma das mais antigas áreas de assentamento na Mesopotâmia Superior. As escavações da década de 1920 descobriram restos na área remonta a 4000 a.C.